Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, da turma do 9º ano, nós vamos trabalhar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, que essas razões são o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo. Desenhar aqui um triângulo e a partir desse triângulo retângulo, nós vamos desenvolver os exemplos. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos primeiro identificar o que é o seno, o cosseno e a tangente. O seno, vocês podem acompanhar essa explicação das páginas 187 até a página 191. Nós vamos ter essas explicações sobre seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. O seno de um ângulo agudo vai ser o seguinte: para me calcular o seno, eu vou utilizar a seguinte fórmula: cateto oposto dividido pela hipotenusa. A medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por exemplo, se eu fosse calcular a medida do seno de A, quem é o cateto oposto? Cateto oposto é o que vai estar lá do outro lado, no caso 6. E a hipotenusa é o lado maior, que é 10. Se eu for calcular o seno de C, o cateto oposto vai ser 8 e a hipotenusa vai ser 10. A hipotenusa não muda, a hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo e o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, vamos calcular o seno de A. Seno é representado por esses abreviação, seno de A. Vai ser igual o cateto oposto, que é 6, dividido por 10. 6 dividido por 10 não dá para dividir, então a gente simplifica. Dá para simplificar por 2. Então, fica 3 sobre 5. O seno de A vai ser 3 sobre 5. Se eu fosse calcular o seno de B, de C no caso, né? Que o B é o ângulo de 90 graus. O seno de C seria 8 dividido por 10. 8 dividido por 10 não dá, mas dá para a gente simplificar por 2, que ficaria 4 quinto. Então, o seno é só isso, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Agora, vamos para o cosseno. Cosseno vai ser o seguinte: cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que é adjacente? Adjacente é o que está perto, é o que está do lado. Então, aqui no ângulo A, o cateto adjacente, o que está do lado, é o 8. E no ângulo C, o cateto adjacente, o que está do lado, é o 6. E a hipotenusa é o 10. Então, vamos lá. O cosseno a gente abrevia assim, com essa abreviação, cos. Cosseno de A seria o seguinte: cateto adjacente, que é o 8, dividido pela hipotenusa, 10. Também não dá para dividir, a gente simplifica, que a gente já viu, fica 4 quinto. O cosseno de B, de C, de novo errei, de C seria igual o adjacente, que é o 8, dividido por 10.
8 não, no caso, 6, desculpa. 6 dividido por 10, que a gente simplifica por 2, que vai ficar 3 quinto. Pronto, já vimos o seno e o cosseno. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E agora nós vamos ver a tangente. A tangente é o seguinte: cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos lá. Ó, por exemplo, no A, aqui no ângulo A, o cateto oposto é 6, o adjacente é o 8. E no C, o cateto oposto é 8 e o adjacente é 6. Então, ficaria o seguinte: tangente, a abreviação é um T e um G. T. Tangente de A seria o seguinte: cateto oposto, 6, dividido pelo cateto adjacente, 8. Não dá para dividir, eu simplifico, fica... simplifico por 2, que fica 3 quartos. Tangente de C, agora eu não errei, é igual, ó, tangente de C, o oposto é 8 e o adjacente é 6, então fica 8 dividido por 6. Também não dá uma divisão exata, então eu simplifico. Fica 4 terços. Então, gente, essas são as razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, que eu calculo em ângulos agudos. No ângulo reto, a gente não calcula, só em ângulos agudos. Então, vamos recapitular aqui. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Sendo que o cateto oposto é o que vai estar lá do outro lado e o adjacente é o que está próximo, que está do lado. E a hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo e o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, gente, foi isso por hoje. Agradeço a atenção de cada um de vocês e até a próxima.